Chegamos no dia 30 do nosso desafio, último dia aqui dessa jornada de 30 dias com você dentro do livro de Provérbios. E olha só, quero te pedir um favor. Comenta aqui, nos comentários mesmo desse vídeo, qual foi o seu maior aprendizado, a sua maior vitória depois de estudar 30 dias o livro de Provérbios. O que mudou na sua vida? Eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário e vou responder um por um. E lembrando que é o seguinte, a gente viu aqui nos nossos áudios até Provérbios capítulo 30, Pri, e Provérbios capítulo 31. Ele está sendo estudado de uma maneira especial. Nós estamos fazendo 2 aulas ao vivo. Hoje, no dia que eu estou gravando aqui esse devocional para você, dia 30 de junho, a primeira aula já foi feita e ela vai ficar aqui embaixo. E a segunda aula vai ser daqui a uma semana e ela também vai ficar aqui na playlist para você assistir ela por completo e fechar com chave de ouro o seu desafio, tá? Lembrando sempre que você pode e deve compartilhar esse vídeo com as suas amigas, abençoar a vida de outras mulheres. E lembra, por favor, de deixar o seu like. E a última coisa que eu quero te pedir antes da gente começar é, se você é uma aluna determinada, uma mulher que começa e termina aquilo que se propõe a fazer, tá? Posta nos seus stories hoje, você finalizando o desafio e me marca que eu vou ficar muito feliz de repostar você e vou compartilhar todo mundo que me marcar. Vou ficar muito feliz de celebrar esse tempo junto com você, tá bom? Então hoje, Provérbios capítulo 30, eu quero pensar com você lá no versículo 5. Olha o que ele diz. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Então, aqui o que a gente aprende com esse versículo é que a palavra de Deus inteira, tá, gente? Não é só um versículo, não. De Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, todos os versículos, eles são úteis para a nossa vida. E Paulo fala para Timóteo algumas coisas sobre a Bíblia. Isso que eu vou falar aqui para você, você confere lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 16 ao 17. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é útil para quê? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir na justiça de Deus e para sermos plenamente preparadas para toda a obra do reino de Deus. Só que qual é o nosso desafio, Pri? É que nós lemos a Bíblia do nosso jeito e com a nossa visão. A gente pula o que não entende, a gente passa a página daquilo que a gente não gosta, a gente faz uma leitura seletiva da Bíblia e isso é errado. Mas, Pri, eu não entendo. Busque ajuda. Eu estou aqui todos os dias com esses devocionais para te ajudar a entender melhor a Bíblia. Se tem algo que você leu e que você não entendeu, fala comigo que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Busque ajuda. Não deixe de ler alguma coisa simplesmente porque você não entendeu. A Bíblia, gente, ela não foi feita para agradar o nosso paladar. A Bíblia não é um livro sobre mim, sobre você, sobre a humanidade, não. A Bíblia é um livro sobre Deus e ele é o principal personagem. E ele quem decidiu a maneira como ele iria escrever, como ele iria se revelar a nós. E quando a gente não lê a Bíblia com a visão correta, que é a visão de Deus, nem com a intenção, com o propósito correto, a nossa base de fé, ela se torna fraca. Jesus, ele fala, eu estou sempre aqui repetindo com vocês, que a pessoa sábia é aquela que constrói a sua casa sobre a rocha, que coloca os seus fundamentos na rocha. E ele mesmo explica essa parábola. Ele diz, e o que eu quero dizer com isso? Essa pessoa é aquela que ouviu a Bíblia e aplicou e obedeceu. Ele faz uma comparação, ele diz que a pessoa tola não é aquela que não conhece a Bíblia, é aquela que conhece só em partes e que não aplica a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia de Deus como um todo. Aqui nesse versículo ele diz que a palavra de Deus ela é um escudo que guarda a nossa vida, que nos protege. Só que se a gente ler a Bíblia com a nossa visão, do nosso jeito, na nossa maneira, ou seja, com negligência, esse escudo que deveria nos proteger, ele vai ficar rachado. A Bíblia também fala, lá em Efésios 6, que ela, a palavra de Deus, ela é uma espada que nos defende do ataque de Satanás. Só que como é que você vai defender se essa espada não for bem usada, se você não souber manejar bem a palavra da verdade? Você vai ser como um soldado que sai para a guerra sem saber usar a sua arma.
E o que acontece com esse soldado? Ele acaba, minimamente, no mínimo, ele vai acabar ferido, senão ele vai acabar morto. Muitas pessoas estão feridas no seu espírito, feridas na sua alma, aprisionadas dentro de cavernas, porque elas não conhecem a palavra de Deus verdadeiramente, porque elas não têm a sua vida firmada naquilo que é a verdade. Onde é que você tem plantado? Onde é que as suas raízes elas estão crescendo? Elas estão crescendo no terreno fértil, que é a presença de Deus, que é junto dele, lendo a palavra, orando, no relacionamento com Deus, ou as suas raízes estão crescendo em mentiras, mentiras que muitas vezes fazem você acreditar coisas que não são verdade sobre Deus e sobre você. Me dá um exemplo, Pri. Coisas que não são verdade sobre Deus. Ah, Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele nunca vai cobrar esse pecado de mim. Isso é uma mentira acerca de Deus. O Deus que é 100% amor, que é 100% misericordioso, a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, Ele também é um Deus santo e é um Deus justo. E a palavra de Deus diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos semear. Você também pode estar enraizando a sua vida em mentiras sobre você mesmo, sobre a sua identidade. Por quê? Porque se você tem uma visão distorcida de quem Deus é, você consequentemente vai ter uma visão distorcida de quem você é também, uma visão desalinhada. Você precisa escolher aonde você vai plantar a sua vida. Talvez hoje você esteja se sentindo abatida pelos problemas, afrontada pelo medo ou pela dúvida. Só que o que a palavra de Deus diz é que existe cura para o nosso coração na presença de Deus. E assim como todas as pessoas que receberam curas, que receberam milagres em todas as histórias da Bíblia, o que essas pessoas elas têm em comum? Elas buscaram em Deus a solução. A gente vê isso, por exemplo, lá na viúva de Sarepta. O filho dela morreu. Ela sabia que ela não podia fazer nada. Onde é que ela foi buscar ajuda? No profeta, no homem de Deus, naquele que tinha liberado a palavra sobre ela. O que as pessoas no Novo Testamento faziam quando elas encontravam Jesus, quando elas sabiam que Jesus ia passar por um lugar? Elas gritavam, elas clamavam. O que as pessoas faziam com os apóstolos? Elas pediam, elas perguntavam: ei, você pode me ajudar? Ei, você pode me curar? É assim que a gente deve se portar com Jesus. A gente deve ir em busca dele. Ele tem prazer em nos ajudar. E o nosso coração, ele precisa ser também um solo fértil para receber a palavra. Muitas vezes, a palavra de milagre, ela já foi liberada no reino dos céus e ela não se torna realidade hoje na nossa vida por causa da nossa falta de posicionamento, de dizer, eu decido buscar a Deus, eu decido viver uma vida segundo os princípios da palavra de Deus. Pri, e como é que eu faço na prática? Para ter uma vida enraizada em Deus, para buscar a presença de Jesus, para trazer à existência as realidades que já existem no céu. Você precisa ler a Bíblia por completo, ler todo dia a palavra, meditar e completar o processo que é obedecer, aplicar a palavra. E se você precisa de ajuda para ser mais constante na sua leitura, ou para entender melhor a Bíblia, ou se você não consegue aplicar aquilo que você lê na sua vida, especificamente no seu coração, fala comigo, tá? Tô aqui para te ajudar a vencer todo esse processo e a ser uma mulher frutífera. Então, olha, eu espero do fundo do meu coração que essa jornada, lendo todo o livro de Provérbios, um capítulo por dia, tenha te incentivado na leitura da palavra de Deus. Foi essa a minha intenção quando a gente começou esse desafio há um mês atrás, tá bom? E que você colha muitos frutos bons do tempo que você investiu em buscar a Deus, em ser diligente, em conhecer a palavra e também dedicar um pouco mais de tempo para caminhar aqui comigo nos nossos devocionais. Lembra de assistir a aula de Provérbios 31, que vai estar aqui na continuação dessa playlist. É muito importante para você finalizar e arrematar tudo que a gente estudou até aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele faça a sua alma próspera, frutífera, cheia de todas as virtudes que Deus preparou para que você seja semelhante a Jesus. E não fica triste, fica ligada, que em breve a gente vai ter uma nova série de devocionais aqui no nosso canal, tá bom? Deus te abençoe.